O tema da nossa escola aberta de hoje é o juramento da Imaculada Conceição e a maldição de Dom João IV sobre a dinastia de Bragança. Nossa Senhora da Conceição é a padroeira de Portugal e do Brasil. Existe uma passagem emblemática e pouquíssimo conhecida sobre a relação de Nossa Senhora da Conceição com a Casa Real Portuguesa. É sobre essa relação que nós vamos conversar hoje. Nossa Senhora da Conceição, o mito de o dogma da Imaculada Conceição de Maria, aliás, foi institucionalizado pelo Papa Pio IX em 8 de dezembro de 1854. Entretanto, antes da aceitação de Maria oficialmente pela Igreja, os cultos relacionados a Nossa Senhora eram cultos, de certa forma, apócrifos ou heréticos. Com relação a Portugal, existe uma particularidade que merece ser destacada. Desde o início da nacionalidade portuguesa, Portugal cultua Nossa Senhora. A isenção do pecado original de Maria foi comemorada em 9 de dezembro pela Igreja Oriental, portanto no século IX. A 3 de maio, no século IX, também foi comemorado na Irlanda. E a 8 de dezembro, no século XI, foi comemorado na Inglaterra. Em Portugal, o culto de Maria remonta aos primórdios da nacionalidade portuguesa. O documento mais antigo a registrá-lo é a Constituição do Bispo de Coimbra, Dom Raimundo, que foi a 17 de outubro de 1320. Dom João IV proclamou a padroeira do reino em Vila Viçosa em 25 de março de 1643. E isso veio a ser confirmado pelo Papa Clemente X a 8 de dezembro de 1671. O dogma da Imaculada Conceição só foi institucionalizado pelo Papa Pio IX em 8 de dezembro de 1854. Após 1500, portanto, quando Dom João IV assume o reinado, em razão da suposta morte de Dom Sebastião na Batalha de Alcácer Quibir, Dom João IV, ao assumir a coroa e ao inaugurar a dinastia de Bragança, ele faz um juramento curioso, onde ele, rei, abdica da coroa e a transfere para Nossa Senhora da Conceição. Não é conhecido o teor exato do documento pelo qual Dom João IV determinou que, em 6 de dezembro de 1644, Nossa Senhora da Conceição fosse entronizada como padroeira de Portugal. É, portanto, compreensível a especulação que o ato tem motivado. Acrescendo ainda a circunstância de que o monarca restaurador lhe havia doado a coroa real portuguesa na sequência da sua aclamação, em 1º de dezembro de 1640, inaugurando deste modo uma dinastia de reis sem coroa. Que arcano maior da história pátria poderá ter suscitado tal procedimento? Nomeadamente, porque havia de lhe ser imputada uma maldição lançado pelo próprio Dom João IV sobre os primogênitos varões da dinastia de Bragança, portanto da dinastia que ele fundou. Desde os primórdios do Ducado de Bragança, em 1442, os seus titulares aspiram a guindar-se de forma inequívoca às superiores esferas do poder, autoproclamando-se detentores de um indefectível carisma providencial. Exemplos paradigmáticos dessa afirmação são, entre outros, 1. A empresa privativa do primeiro duque, Dom Afonso, tem 2 guindastes afrontados, sustentando no ar uma filatéquia, na qual se leem as palavras
N-E-I-S. Neis, abreviatura do mote Neminis, ninguém, tão alto ou mais alto. Segundo, existe o mote implícito nas emblemáticas Portas dos Nós, em Vila Viçosa, em Évora, aonde se lê: depois de nós, depois de vós, nós. Dom João IV procurou, na emulação de Alexandre, a legitimação dinástica conforme as duas lápides apostas numa das determinadas Portas dos Nós, atualmente incorporada no Muro da Tapada, na continuidade da cerca do convento dos Agostinhos de Vila Viçosa, oriunda das muralhas onde outrora funcionou como entrada da vila. Nas duas epígrafes colocadas lateralmente às esferas armilares, lê-se: Haec es fatalis, nodorum porta, Johannes, menodo esperiar, liberat ense ponset. Ano 1654. A tradução é a seguinte: esta é a fatal porta dos nós. João, com o poder da espada, livra-me do nó da Espanha. Ano 1654. Existe uma outra. Desfaz Alexandre um nó, para imperar como rei na redondeza da terra. Rei meu, desata-o para empunhar os cetros do rei encoberto. O Ducado da Casa de Bragança, uma cronologia breve, começa com a criação do Ducado, em 1442, pelo infante regente Dom Pedro. O primeiro duque, Dom Afonso, era filho natural de Dom João I e de Inês Pires, e ele casou em primeiras núpcias com Dona Beatriz, filha de Dom Nuno Álvares Pereira, o Condestável. Em 1663, existe o casamento de Dom João II com Dona Luísa de Gusmão, que é a primogênita do 8º Duque de Medina Sidônia, com Juan Miguel Pérez de Guzmán e Dona Joana de Sandoval. Existe uma situação muito curiosa em relação ao Ducado de Bragança, que é o seguinte. Lembrando que a Casa Real de Bragança é a Casa Real que formou, que veio para o Brasil, né? E de onde descende os príncipes e o rei, o imperador do Brasil, caso o Brasil fosse uma monarquia. O que está em pauta aqui é o seguinte: o Duque de Bragança, curiosamente, promove, lida, anda com uma profecia muito antiga em Portugal, que é a profecia que fala que na 16ª geração se criaria um interregno identitário nacional. Quando Dom João IV abdica da coroa de rei em favor de Nossa Senhora da Conceição de Vila Viçosa, ele assume-se doravante como um mero regente de Portugal. E ele inaugura o interregno identitário nacional, prognosticado em Ourique, do qual a nação portuguesa não tarda em desgarrar. Eis um ponto fundamental. É mister nós considerarmos que esta atitude de Dom João IV, quando ele abdica da coroa, quais são os símbolos do poder real? A coroa e o cetro. Nenhum rei da Casa de Bragança, nenhum, foi coroado depois de Dom João IV. Todas as imagens e todas as fotos que nós temos dos reis depois de Dom João IV, depois de 1640, portanto, a coroa nunca está sobre a cabeça deles. A coroa está sempre do lado, colocada numa almofada, em algum outro local. Porque fazia parte do juramento de Dom João IV que nenhum rei portaria mais a coroa a partir daquele momento. Isso significa que
Depois de 1640, ou seja, depois de Dom João IV, e inclusive Dom João IV, Portugal nunca mais teve reis, inclusive o Brasil. Portugal teve regentes. E é preciso entender, e não é o objeto dessa escola aberta, numa outra escola nós falaremos sobre isso, é preciso entender a razão do que significa um rei seguir uma profecia, né, abrir mão do seu reinado para instaurar o chamado período de interregno identitário nacional, prognosticado no milagre de Eurique, para, mais à frente, o assunto voltar. Dom João IV lança um anátema ou uma maldição sobre os seus herdeiros e os sucessores, bem como sobre os respectivos primogênitos masculinos daqueles sucessores, inclusos monarcas que violassem o compromisso de vassalagem que Dom João IV faz em relação a Nossa Senhora da Conceição. Se subsistem dúvidas com relação a isso, atente-se nos termos inequívocos que consubstanciam o denominado Juramento da Imaculada Conceição da Virgem Nossa Senhora, celebrado no Domingo de Ramos, em 25 de março de 1646, cerca das 3 horas da tarde, num autêntico parlamento expressamente reunido para o efeito na Capela Real do Paço de Lisboa, do qual participaram e do qual ficaram indissoluvelmente vinculados os 3 estados da nação. O juramento é o seguinte, abre aspas, Dom João, por graça de Deus, Rei de Portugal, faço saber aos que esta minha provisão virem, que sendo eu, ora icte, restituído por mercê muito particular de Deus Nosso Senhor, a coroa destes meus reinos e senhorios de Portugal, considerando que o senhor rei Dom Afonso Henriques, meu progenitor e primeiro rei deste reino, sendo aclamado e levantado por rei, em reconhecimento desta grande mercê, de consentimento de seus vassalos, tomou por especial advogada sua a Virgem Mãe de Deus e Nossa Senhora, e debaixo de sua sagrada proteção e amparo, lhe ofereceu a todos seus sucessores reinos e vassalos com particular tributo, em sinal de feudo e vassalagem, desejando eu imitar seu santo zelo e a singular piedade dos senhores reis meus predecessores, reconhecendo ainda em mim avantajadas e contínuas mercês e benefícios da liberal e poderosa mão de Deus, nosso Senhor, por intercessão da Virgem Nossa Senhora da Conceição. Estando ora junto em cortes com os 3 estados do reino, lhes fiz propor a obrigação que tínhamos de renovar e continuar esta promessa e venerar com muito particular afeto e solenidade a festa da Imaculada Conceição. E nelas comparecer de todos, assentamos de tomar por padroeira de nossos reinos e senhorios a Santíssima Virgem Nossa Senhora da Conceição, na forma dos breves do Santo Padre Urbano VIII, obrigando-me a ver confirmação da Santa Sé Apostólica, e lhe ofereço de novo em meu nome e do príncipe Dom Teodósio, meu, sobre todos, muito amado e prezado filho, e de todos seus descendentes sucessores, reinos, senhorios e vassalos, a sua Santa Casa da Conceição, cita em Vila Viçosa, por ser a primeira que houve em Espanha desta invocação, 50 cruzados de ouro em cada ano, em sinal de tributo e vassalagem. E se alguma pessoa intentar coisa alguma contra ela, esta nossa promessa, juramento e vassalagem, por este mesmo efeito, sendo vassalo, o havemos por não natural, e queremos que seja logo lançado fora do reino. E se for rei, o que Deus não permita, haja a sua e nossa maldição, e não se conte entre nossos descendentes, esperando que pelo mesmo Deus, que nos deu o reino e subiu a dignidade real, seja nela abatido e despojado. Está, portanto, claro que Dom João IV descreve uma maldição
sobre os primogênitos masculinos da dinastia de Bragança que ousarem violar o compromisso de vassalagem que ele, Dom João IV, fez com Nossa Senhora da Conceição. Portanto, é proibido ao regente de Portugal, a partir de então, portar a coroa. Curiosamente, a partir de Dom João IV, nenhum dos primogênitos masculinos da dinastia de Bragança, fundada em 1º de dezembro de 1640, sobreviveu ou chegou ao trono. Vejamos. Os reis que se seguiram a Dom João IV foram sucessivamente Dom Afonso VI. Ele era o sexto na ordem de sucessão. Dom Pedro II era irmão de Dom Afonso VI, portanto era o sétimo na ordem de sucessão. Dom João V era o terceiro na ordem de sucessão. Dom José I era o terceiro na ordem de sucessão. Dona Maria Francisca era primogênita. Dom João VI era o quarto na ordem de sucessão. Dom Pedro IV era o quarto na ordem de sucessão. Dom Miguel era irmão de Dom Pedro IV, irmão, portanto, dele. Era o sétimo na ordem de sucessão. Dona Maria da Glória era primogênita. Dom Pedro I era o primogênito falecido prematuramente em consequência da peste. Dom Luís I, irmão do anterior, o segundo na ordem de sucessão. Dom Carlos I era o primogênito, que foi assassinado. Dom Manuel II era o terceiro na ordem de sucessão. Isso é o que aconteceu em Portugal. No Brasil, tanto Dom Pedro I quanto Dom Pedro II também não são os primeiros varões na ordem de sucessão. Vê-se claramente que o juramento e a maldição de Dom João IV, o juramento de Dom João IV a Nossa Senhora da Conceição e a maldição que ele lança sobre os primogênitos parece ter ocorrido perfeitamente. Isso só pode ser entendido a partir da perspectiva de que Dom João IV acreditava fielmente que haveria um momento em que o verdadeiro rei de Portugal voltaria para assumir a coroa. Até lá, todo rei de Portugal não é rei, é regente. Isso significa que o Brasil também nunca teve reis, teve regentes. Até a próxima Escola Aberta.